Gostaria de saber, ministro, qual é a importância do Brasil ajudar países como, por exemplo, a Argentina através de empréstimos de bancos brasileiros? Olha, me desculpe aqui a observação, mas não é só para ajudar, isso é para ajudar as empresas brasileiras, inclusive, exportarem serviços, exportarem bens de valor agregado. Claro que também contribui para eles, mas é como os empréstimos que no passado o Brasil recebeu tantos do Exim Bank, das agências japonesas. Isso é parte do crescimento. Se o Brasil tem mais condições de fornecer financiamento para o desenvolvimento dos países, isso repercute para nós de duas maneiras. Primeiro, porque a prosperidade desses países é importante para nós. Um dos objetivos da integração é a paz. Nós estamos vendo num mundo complicado, cheio de guerra, cheio de problemas com o clima, com muitas outras questões, como é importante a cooperação. E segundo, porque também, do ponto de vista imediato, isso resultará em vendas de bens e serviços brasileiros. Eu, sinceramente, não compreendo isso. E, além do que, quando você fala do mercado, o mercado é uma abstração. Né? No governo Lula, no final do governo, todo mundo estava bem, o governo, a economia estava bem, estava desenvolvendo. O que é o mercado? O mercado reage àquilo que é melhor para ele especular naquele dia, só isso. Agora, ministro, quer me parecer que a reação negativa, e o senhor tem razão, interessa ao Brasil que os seus vizinhos tenham desenvolvimento, isso interessa a todos nós. Agora, quer me parecer que essa reação negativa se deve ao fato de que nos governos de Lula e Dilma foram feitos empréstimos, sempre com essa filosofia de financiar empresas brasileiras que realizavam obras em outros países, mas que não foram pagos. Venezuela não pagou, Cuba não pagou, alguns países africanos estão com dívidas atrasadas no BNDES. Parece resultar disso a má repercussão, né? Não acha que agora o governo teria que se cercar de cuidados adicionais quando pretende retomar esta política de envolver o BNDES em financiamento em obras no exterior? Olha, primeiro, o presidente não individualizou os países aos quais ele vai emprestar. Os dois países que você mencionou entraram em crises profundas posteriormente, sobretudo na pandemia, por causa dos bloqueios externos. Enquanto nós estivemos no governo, esses dois países pagaram todos os empréstimos, pelo menos enquanto eu estive no governo, nas relações exteriores, não havia uma queixa de pagamento. Havia, inclusive, no caso de Cuba, um crédito rotativo para compra de alimentos era rigorosamente pago. Eu não sei te dizer tudo que possa ter acontecido depois, mas eu acho que houve uma crise muito forte, os países foram sujeitos, alguns já eram sujeitos a sanções e bloqueios e tiveram dificuldades. O Brasil teve um superávit com a Venezuela, que chegou a ser o segundo ou terceiro maior superávit do Brasil. Mas ele não está falando generalizadamente, cada caso será estudado. Você sabe muito bem que ele falou na Argentina, e o contexto principal ali era a própria Argentina e o Mercosul. Então, eu acho que essas coisas têm que, aos poucos, serem vistas. Eu acho que os cuidados que devem ser tomados serão tomados, evidentemente. Quando for necessário garantias, pedirá garantias, mas eu acho que nós temos que agir como age o Exim Bank, agiu o Exim Bank. Cada país tem seu mecanismo, né? As companhias de seguro ou empréstimo na França, na Europa, emprestam para países africanos. Então, eu acho que essa visão é totalmente falsa. A grande maioria dos empréstimos foi paga e o Brasil teve grande vantagem em vendendo bens e serviços, garantindo, até certo ponto, o desenvolvimento desses países. É um problema que pode ter sido tópico. A gente faz essas perguntas, claro, porque eu acho que é justamente a importância de desconstruir mentiras que estão sendo divulgadas aí aos montes pelas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp, que a gente sabe o quanto isso hoje tem impacto no Brasil. As pessoas se informam através disso, né? E aí vem com as questões sobre isso. Por exemplo, o senhor defende, então, que o Brasil não empreste dinheiro para países que estão em dívida com o Brasil, ou seja, que estão deram calote no Brasil? O senhor defende isso ou não? Gente, não, eu acho que defendo que cada caso seja estudado. Então, você tem que entender por que não pagou, em que circunstâncias não pagou. É claro que eles têm que pagar, e pagarão. Agora, há casos mais extremos, sobretudo em alguns países muito pobres da África, em que isso aconteceu, mas aí não foi só com o Brasil, foi com o Brasil, com a França, com a Alemanha. Agora, houve ganhos para as empresas brasileiras, de qualquer modo, nesse processo,
E é uma coisa de tempos em tempos. Lá atrás, eu era chefe do departamento econômico do governo Collor. O Brasil foi obrigado a abrir mão de uma dívida que tinha a Polônia com o Brasil, países meio hoje desenvolvidos, sei lá, da União Europeia. Essas são coisas que acontecem. Eu acho que cada caso tem que ser estudado com cuidado. Não se trata de ficar espalhando dinheiro por aí, mas se trata, sim, de viabilizar negócios que são importantes também para a integração da América Latina e, sobretudo, da América do Sul. Nesse mundo que nós estamos vivendo, de grandes blocos, ninguém sobrevive se não tomar uma conta. Nós temos, inclusive, é uma necessidade até de segurança nacional, você ter um razoável abastecimento de energia, de potássio, fertilizantes, e muitos desses financiamentos nossos visaram e visarão a esses setores.